Acho que a animação japonesa está definitivamente estagnada no momento. À primeira vista, todas as obras parecem iguais, principalmente para quem não assiste muita animação. Se você não prestar muita atenção, não tem diferença. Os personagens, a forma de usar as cores, é tudo idêntico. Eu sou uma das pessoas que concorda que anime não é mais a mesma coisa. Ainda saem bons animes de vez em quando, mas até mesmo esses bons animes não são tão bons quanto os que vieram antes. A criatividade está cada vez menos presente em prol da produção em massa, pensando apenas no que mais faz sucesso no momento. São as mesmas ideias, as mesmas histórias, os mesmos visuais, diretores e animadores com grande potencial surgem menos, e aqueles que surgem não possuem tantas oportunidades quanto deveriam. Menos animes originais são feitos enquanto a quantidade de adaptação de light novels genéricos aumenta. Esse vídeo, além de ser opinativo, vai ser informativo. Eu vou mostrar através de exemplos concretos, estatísticas e perspectivas de nomes importantíssimos para a indústria que anime pode não estar morrendo como produto, mas está morrendo como arte. Todas as fontes utilizadas vão estar na descrição. Algumas são apenas as informações originais e outras são artigos sobre elas. Vou começar falando do lado mais positivo da indústria de animação japonesa atual, que é a receita. Sem dados, já é perceptível que nos últimos anos, especialmente durante e pós a pandemia, anime se tornou mais mainstream. Agora é comum ver celebridades comentando sobre seus animes favoritos, usando como referência tipo o Michael B. Jordan em Creed 3. O crescimento da indústria fora do ocidente foi impulsionado mais do que nunca, e a importância da mesma para o mercado do próprio Japão também. Antes, o principal meio de receitas de um anime eram os Blu-rays, mas isso já começou a mudar na década passada, e é mostrado pelos dados coletados até o ano de 2022 pela AJA, Associação de Animações Japonesas. O gráfico é dividido em dois. A parte de cima mostra as tendências do mercado japonês no sentido amplo, tamanho de mercado baseado em estimativas de receitas em animação e mercado de produtos relacionados com animação, e a parte de baixo mostra as tendências do mercado japonês num sentido limitado, tamanho de mercado baseado em receitas estimadas de todos os estúdios de animação comercial domésticos. Falando sobre o primeiro gráfico, a receita total foi de 2 trilhões e 928 bilhões de ienes, 18,5 bilhões de dólares. A maior parte dessa receita foi gerada por outros continentes, ou seja, é uma receita vinda do mercado internacional dos animes. Para efeito de comparação, o ano anterior teve uma receita de 2 trilhões e 742 bilhões de ienes, 17,3 bilhões de dólares, com um aumento de 6,9%. Além disso, se compararmos a receita gerada pelo mercado internacional em 2022 com o primeiro ano registrado, 2002, temos um aumento significativo, principalmente ao observar que na época o merchandising era o principal meio de receita, enquanto atualmente está muito longe do mercado externo. Isso demonstra uma globalização da animação japonesa e um crescimento absurdo, mesmo que não seja abismal, a cada ano cresce mais um pouco, não oscila. Sobre o segundo gráfico, já temos uma oscilação maior. Nos últimos 3 anos, a maior parte da receita veio da distribuição na internet, mas em 2019 a maior parte da renda veio da TV, então oscila entre esses dois. Já em 2004 e 2005, a renda veio de serviços e negócios não citados nos outros itens. No geral, no sentido mais limitado, são números mais variáveis. O próprio merchandising é muito forte junto com a internet e a TV, mas o que importa é o valor ser alto, mas inferior ao anterior, 341 bilhões de ienes, 2,1 bilhões de dólares. Existem outros gráficos nesse relatório bem interessantes, como o da distribuição de animação na internet, que cresceu absurdamente em 2021 e 2022, com 2021 sendo um ano mais cheio de animes que o normal pelo acúmulo dos adiamentos em 2020 e 2022 sendo o primeiro ano pós-pandemia. Esse período serviu para o crescimento do streaming. Podem analisar mais esses números se quiserem, eu posso ter errado uma ou outra conversão porque são números muito altos, mas o ponto é mostrar que existe um aumento na renda da indústria de anime. Como produto, não podemos negar que vive o seu auge, mas antes de passar para outro lado da discussão, eu acho importante frisar que mesmo assim, existe uma faísca de rivalidade se formando com a indústria chinesa. Sem estatísticas, já é notável que nos últimos 6-7 anos, mais donghwas, animes chineses, começaram a chegar no ocidente. Modal Zushi tem uma fandom relativamente grande até mesmo no Brasil. Scissor 7 tá passando na Netflix. Link Click também tem sua fandom grande nas bolhas de anime de diversas redes sociais. Além disso, o investimento nesse mercado também evoluiu. O nível de qualidade técnica da animação dessas obras mais populares é imenso, muitas vezes mais surpreendente do que os próprios animes do Japão. Mas fica mais assustador quando entramos em números,
considerando que é um mercado com mais atenção pelo país recentemente. É complicado conseguir dados sobre receitas na China, mas estima-se que em 2021, segundo o iResearch, a indústria chinesa de animação tenha arrecadado domesticamente, ou seja, apenas dentro do próprio país, 24,5 bilhões de yuans, que seria 3,84 bilhões de dólares, enquanto a japonesa arrecadou domesticamente 371,3 bilhões de ienes, 3,22 bilhões de dólares. Ou seja, apenas com o mercado interno, a China já arrecadou mais do que o Japão com a animação. Neza, a maior bilheteria, ganhou entre 737 e 742 milhões de dólares domesticamente. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, a sequência em 9 dias apenas na China já superou e chegou aos 833 milhões de dólares. Quando esse vídeo sair já deve ter passado de 1 bilhão. Enquanto que Kimetsu Mugen Train arrecadou 507 milhões de dólares, com 121 milhões vindo de outros continentes. Ou seja, em longas, a China conseguiu superar apenas com sua população a maior receita do Japão. Mas isso não se reflete totalmente para a maior parte de suas animações. É uma exceção, pois ainda existe uma preferência por produções importadas do Japão por parte da população. Além disso, como já foi mostrado antes, a maior parte da receita gerada pela indústria japonesa nos últimos anos veio de fora do Japão, então é injusto fazer uma comparação apenas doméstica. Outro ponto que não é estatística, mas ainda é válido, é uma observação feita por um dos maiores nomes da história da indústria de anime, Masao Maruyama, fundador da Madhouse, da MAPPA e do M2. Em uma entrevista para a AFPB News, ele disse temer que o Japão está se perdendo e pode ser superado pela competição chinesa crescente graças à inclinação para o lado comercial ter sufocado a criatividade. Abre aspas. No Japão, as pessoas não são mais treinadas em animação. A única razão para a China ainda não ter alcançado o Japão é a quantidade de restrições impostas na liberdade de expressão no país. Se mais liberdade for desencadeada, o Japão vai ser superado em pouquíssimo tempo. Fecha aspas. Dito isso, essas comparações foram feitas para mostrar que existe uma expansão grande e constante do mercado de animações chinesas, que assusta um pouco, especialmente considerando que esse lucro todo é apenas com o que o país tem a oferecer, com suas restrições para o mercado externo. Não que em dinheiro o Japão esteja próximo de ser superado pela China, mas a hegemonia de uma década atrás não existe mais e isso não vale apenas para os chineses. A Coreia também se destacou muito com os manhwas nos últimos anos e com as adaptações dos próprios. Solo Leveling foi um dos animes mais populares de 2024, por exemplo. A maioria dos poucos vídeos discutindo sobre o estado atual da indústria de anime no Japão sempre se limita a falar sobre as condições insalubres dos animadores dos estúdios com maior demanda em pouco tempo. A MAPPA acabou se tornando o principal símbolo disso, mas é algo que está presente desde o início da indústria, infelizmente, mas que também só tende a piorar mais. Durante a transmissão de Jujutsu Kaisen 2, que nitidamente teve um salto na qualidade da produção, vários animadores vieram reclamar publicamente das condições de trabalho. Are Kazuto, diretor e storyboard do episódio 13, revelou que foi pedido o adiamento do episódio para conseguirem terminar, mas foi recusado. Okubo Shunsuke, diretor do episódio 12, usou uma imagem de Shirobako para ilustrar seu cansaço mental pelo ritmo abusivo da produção. Problemas parecidos já haviam acontecido durante a produção de Jujutsu Kaisen Zero. É notável que o filme demora mais para ser produzido devido à sua maior qualidade, mas isso foi exigido que fosse terminado em apenas 4 meses, enquanto outros demoram anos. Alguns dos tweets feitos pelos membros da staff foram deletados, mas mesmo sem relatos já se sabia que o ritmo de produção da MAPPA está longe de ser o ideal, ainda mais quando sabemos que não existem tantos funcionários para lidar com vários animes feitos pelo estúdio em pouco tempo. Para se ter uma ideia, em 2023 o estúdio produziu Jujutsu Kaisen 2, um filme e um especial de Shingeki, Vinland Saga 2, Jigou Kurako, Horou Meshi e Alice Toterese, outro filme. 7 obras, 5 sendo de extrema popularidade e espera, e 2 sendo longa-metragens. A MAPPA é um dos estúdios de maior destaque na atualidade e representa a grande problemática da oferta e demanda no mercado. Hoje se faz muito mais animes do que se fazia há 20 anos atrás, visando totalmente o lucro e uma entrega obrigatoriamente semanal e normalmente limitada em um ou 2 cores. São raros os casos de um anime que pode ter os episódios lançados em outro esquema, sem seguir esse número de episódios e também com uma minutagem maior. De exemplo recente eu lembro apenas de Pluto, que inclusive demorou 7 anos para ser feito. É natural que devido a essa excessiva demanda, a qualidade de várias adaptações sejam prejudicadas. Jujutsu Kaisen 2 foi lindo,
mas com o sacrifício da saúde de vários e, por consequência, de Gokuraku também caiu. Foi um horror. No entanto, esse tópico eu vou deixar mais pra frente. Para não ficar preso a apenas um estúdio, eu trouxe uma pesquisa feita pela NAFCA, Nippon Anime Film Culture Association, conduzida entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, consultando 323 trabalhadores dessa indústria de diferentes idades, níveis de experiência e gêneros. O número médio de horas de trabalho por mês de um trabalhador é de 219 horas, a mediana é de 225 horas e o máximo é de 336 horas. Ou seja, em média, um animador, diretor ou qualquer pessoa envolvida na produção trabalha 7 a 8 horas por dia. Mas a gente sabe muito bem que isso não representa todo mundo. 14% responderam que sua taxa horária ficava entre 600 ienes e 800 ienes. E a mediana foi de 1.111 ienes. Isso não chega nem a 8 dólares. Outro dado interessante é que foi dito que a passagem de conhecimento da indústria no ambiente de trabalho decai após os 30 anos. 71% dos trabalhadores trabalham em média mais de 8 horas por dia e 30,4% trabalham mais de 10 horas por dia. 30,7% dos entrevistados disseram que fazem menos de 200 mil ienes por mês, ou seja, 1.320 dólares por mês, que é basicamente um salário mínimo aqui no Brasil. E 77,6% disseram que, devido ao excessivo número de horas, não conseguem ter outros trabalhos para compensar esse pagamento. Outro dado essencial trazido por esse estudo é de que existe uma crise de sucessão no ambiente de trabalho da indústria. Trabalhadores mais jovens não são mais propriamente educados e treinados. Entrevistados acima de 30 anos afirmaram que aprenderam boa parte do trabalho através de conexões feitas no trabalho com supervisores e outros funcionários veteranos. Ainda assim, a maioria abaixo de 30 anos afirmou que estudam de forma independente ou em escolas de arte. O sistema de aprendizado tradicional nessa área está desaparecendo. Também é importante destacar a questão de maus tratos no trabalho. 65,8% respondeu já ter experienciado algum tipo de assédio durante o serviço e outros 85,6% disseram ter visto ou ouvido colegas sendo assediados no ambiente. Uma das conclusões da ANAFCA foi: se as coisas continuarem assim, a tecnologia na indústria de anime vai eventualmente estagnar e a indústria em si pode vir a colapsar. Então é extremamente importante para a indústria passar a tecnologia e aprimorar as habilidades. Os relatos da MAPA e os dados vindo da pesquisa feita pela NAFCA são assustadores. Não existe uma melhoria nas condições de trabalho dos trabalhadores dessa indústria e, consequentemente, isso afeta a qualidade média das obras produzidas. Só para dizer que eu não terminei isso sendo só negativo, existem sim estúdios grandes conhecidos por tratarem bem seus funcionários, sendo a Kyoto Animation a de maior destaque. Segundo um artigo da Forbes, o estúdio contrata mais mulheres para cargos importantes do que os outros, tem um ambiente mais amigável, paga os salários em dia, tem mais benefícios como licença maternidade, enfim. Resumindo, tudo de ruim que tem em boa parte das outras empresas é o oposto na Kyoto, e isso se reflete nas suas próprias produções. Mesmo após o incidente do incêndio, o estúdio conseguiu se recuperar e voltar com a mesma qualidade de antes, e com uma demanda saudável. Em 2024, a única série feita foi Hibiki Euphone. Em 2023, Tsurune, ambas com ótima animação no sentido técnico. Enfim, como produto, animações feitas por japoneses continuam crescendo, apesar de não terem a dominância que já tiveram e nem as melhores condições para seus trabalhadores. Mas agora vamos entrar nos aspectos artísticos, que é o motivo para eu estar fazendo esse vídeo. Linkando com o que eu já falei anteriormente, existe uma seca de aprendizado de animadores e diretores na indústria atual. Não existe mais aquela ideia de aprender com um superior que acabou servindo para formar a carreira dos grandes nomes desse meio, inspirados em Oshi, Dezaki, Anno, etc. A consequência disso é uma seca de bons nomes que queiram fazer arte, queiram inovar. Atualmente, de 50 animes na temporada, 47 vão fazer o feijão com arroz. As peculiaridades que faziam pessoas amarem diferentes diretores e terem experiências distintas estão se perdendo. Isso não é apenas a minha opinião ou a de uma pesquisa específica feita, é a opinião de maior parte de nomes já consolidados na indústria. Nishi Terumi, uma animadora veterana conhecida por trabalhar como diretora de animação de Jujutsu Kaisen Zero e Jojo, disse no Twitter que a indústria de anime estava próxima de colapsar, assim que outros veteranos como Hisashi, Kagawa e outros nomes de sua geração se aposentarem. Abre aspas. Está seriamente em apuros. Quando a geração de artistas como o Sr. Kagawa sair, tudo terá um fim abrupto. Nós realmente precisamos descobrir um esquema de treinamento antes que isso aconteça. Você não pode confiar em estúdios de produção, porque aqueles que estiveram nutrindo animadores até agora são animadores freelancers. É impossível para empresas sem noção que só entendem de números. Espero não estar sendo mal interpretada, mas
A razão pela qual há tantas reclamações sobre o diretor de animação, Sakan, em queixas relacionadas ao trabalho, é que a posição de um diretor de animação se baseia fundamentalmente em ter uma sólida capacidade de desenhar layouts e keyframes e ser capaz de capturar semelhanças de personagens de maneira razoável. Essa profissão baseia-se na suposição de que alguém passou pela porta estreita da capacidade de fazer bem essas coisas. Então, se essa base não existe, é natural perguntar, por quê? Para se tornar um diretor de animação, em primeiro lugar, é necessário um certo nível de experiência e realizações. É por isso que estou sempre perguntando, por quê? Não é fácil para novos artistas ou animadores de keyframes com experiência limitada. Embora os estúdios de produção muitas vezes sugiram experimentar alguém novo como diretor de animação ou dar-lhe uma chance na produção, se não funcionar no teste, é preciso fazer um julgamento adequado. Posso parecer enfadonha, mas ainda me lembro vividamente da tensão e do medo de quando fui encarregada pela primeira vez do papel de diretor de animação. Fecha aspas. Quando você vê esses diversos animes de fantasia genéricos espalhados pela temporada, não é à toa. A estética é a mesma porque boa parte dos animadores e diretores simplesmente não aprenderam de verdade, tiveram um estudo para ter certo entendimento técnico, mas sem uma experiência anterior ou ensinamentos passados por veteranos. No meu vídeo sobre Osamu Dezaki, eu cito a sua importante influência na carreira de vários diretores, como Tomino e Yoshibo. Esses mesmos passaram essa influência para outros diretores que vieram depois. Se criou uma cadeia de influência que perpetuou o trabalho daqueles que foram os pioneiros, daqueles que mais entenderam o que é criar um anime. Se isso se perde, a qualidade se perde também. O que torna uma obra audiovisual única se perde, e as empresas não ligam para isso porque, como evidenciado antes, o que importa é o lucro imediato e em maior quantidade possível. Mesmo que a receita passada para os estúdios de animação não seja a maior parte da gerada anualmente na indústria, as produtoras, as emissoras e os cinemas que passam os filmes ganham com isso. Então essa estagnação continua. Por que vocês acham que do nada começou a sair um monte de filme ciclo canônico de um anime popular? Porque Mugen Train foi o maior sucesso de bilheteria da história do Japão. Antes isso já acontecia, mas era raro. Agora Jutsu teve, Chainsaw Man vai ter, Kaiju número 8 vai ter. Não é sobre um longa-metragem ser o formato ideal para adaptar aquele conteúdo. É sobre dinheiro. E o grande problema, esse não sendo recente, é que obras disruptivas nunca foram tão valorizadas quanto deveriam. Em uma entrevista incluída no DVD de Texanolyze, com Ueda e Abe, os dois brincaram que 2 anos depois do anime ter sido lançado, o Abe ainda não havia sido pago pelo seu envolvimento na produção. E eu tenho quase certeza que o mesmo vale pro Konaka, mas não vou afirmar porque não consegui achar onde isso é dito. Essa estagnação criativa na indústria já é há muito tempo apontada por outros dos nomes que influenciaram uma geração inteira de animações de diretores. Hayao Miyazaki, que todo mundo conhece muito bem, em Nostalgia for a Lost World, um artigo escrito em 1979, afirmou que o anime estava cada vez mais se tornando apenas um produto da cultura de consumo, limitando seu potencial criativo. Em 82, ele afirmou: "Não importa o quão boa a animação seja, quando temos demais, não é mais de boa qualidade." Essas duas constatações do diretor foram feitas em décadas que ainda tínhamos vários animes de grande qualidade artística saindo. Então foi mais um pessimismo adiantado por parte dele, já que não se aplicava tanto àquele momento, mas se aplica muito ao atual. A necessidade de consumo excessivo e imediato é o que sobrecarrega a demanda dos estúdios. Outro diretor relevante que teceu críticas para a indústria atual é Hideaki Anno. Em uma entrevista para a RIA Novosti, uma agência de notícias russa, no ano de 2015. Segundo ele, a indústria como conhecemos iria acabar entre os próximos 5 a 20 anos. Abre aspas. Já chegou no seu auge. Depois de colapsar, provavelmente terá um novo ressurgimento. Eu não acredito que a animação vá sumir, mas talvez não existam mais as condições que existiram até agora que levaram à criação de filmes interessantes. Fecha aspas. Anno não fala que anime vai acabar num sentido mercadológico. Está falando sobre o fim de animes como arte, e dos diretores que já comentaram sobre o assunto. O que mais foi incisivo e se aprofundou foi Mamoru Oshii. Ele participou do Festival Internacional de Filmes de Animação Niigata, em 2003, e cedeu uma entrevista em que esclareceu uma afirmação feita anteriormente por ele. O entrevistador perguntou: "Em uma entrevista recente, você disse que a indústria japonesa está estagnando e que não há mais paixão. Você poderia explicar o que quis dizer?" Então Oshii disse: "Existem vários motivos para isso. Basicamente, acho que a animação japonesa está definitivamente estagnada no momento. À primeira vista, todas as obras parecem iguais, principalmente para quem não assiste muita animação. Se você não prestar muita atenção, não tem diferença. Os personagens, a forma de usar as cores, é tudo idêntico. Mas na verdade, em animação existem tantos estilos quanto obras. Mesmo que o Japão seja melhor num determinado estilo, deve haver sempre um certo grau de estilização nos designs
que se adapte perfeitamente a cada trabalho individual. Mas como, na verdade, os personagens vêm primeiro e as pessoas só pensam na história depois, a ordem se inverte e no final, tudo acaba parecendo igual. Acho que esse é o maior motivo da estagnação. Vamos analisar essa primeira parte da resposta. Para isso eu peguei 5 animes da temporada de janeiro de 2025. Eu vou ignorar Ishura porque é sequel. Nichiku Noite. Rosa, azul claro e branco destacados. Cores muito vivas, saturadas. Izuri Saikyo. Rosa, vermelho, amarelo e azul destacados. Mais uma vez, cores muito vivas destacadas. Akiyako Reijou. Vermelho, amarelo e rosa. Novamente, cores muito vivas. Fugoshuku. Azul, amarelo, branco, vermelho e rosa. Cores saturadas. Ameko Takao. Branco, marrom, azul, cores mais comuns. De 5 animes analisados, apenas um deles foge do padrão de cores mais vivas, uma mistura de cores bagunçadas sem um tom bem definido. E esse que foge do padrão, cai no padrão de animes que se passam no cenário cotidiano comum com personagens mais adultos, essas cores mais opacas e fracas. Além disso, é complicadíssimo perceber alguma diferença no traço dos personagens, especialmente entre Fugoshuku e Izuri Saikyo. 2 animes de fantasia. Os poderes dos personagens ao redor do protagonista seguem o mesmo padrão de cor e até de maturidade do corpo. Tem uma com aparência mais infantil, outra que parece uma adolescente mais normal, outra adulta. E se pegar para ver o PV de 2 desses animes e comparar, vai dar para perceber que a iluminação, os cenários, tudo é feito da mesma forma. Comparando Akuyako Reijou e o Nichiku Noite, não existe uma peculiaridade que diferencie eles, e isso é por conta do problema apontado antes. Como não existe mais uma passagem de conhecimento da indústria para novos animadores e diretores, eles aprendem a apenas fazer o básico. Animes de diferentes diretores parecem feitos pela mesma pessoa porque não possuem um toque autoral desses diretores. E mesmo quando falamos de animes feitos pelo mesmo diretor, antes era normal ver diferença entre eles. O Ikuhara se caracteriza muito pelas alegorias nas suas obras, mas cada uma tem um tema diferente. O Tena com a estrutura teatral, Sarazan mais sendo uma bagunça mesmo, Yuriko Marashi foca mais na fofura e num cenário mais voltado para a infância. Obras totalmente diferentes uma da outra, mas que compartilham traços parecidos entre si por serem do mesmo diretor, enquanto hoje os animes compartilham traços quase idênticos entre diretores totalmente distintos. Abre aspas. Antes de dizer que não há paixão na indústria ou que os jovens não são mais apaixonados, ao fato de que os gostos dos espectadores se tornaram muito estreitos. Eles simplesmente gostam desses, como se chama, desses personagens estilo moe. Se o mercado está assim, é por causa do gosto do espectador. Esse é o maior motivo. Agora, se você me perguntar o motivo disso, é que as obras de animação não circulam o suficiente. Num sentido econômico, quero dizer, as subculturas que rodeiam as obras, ou melhor do que a subcultura, talvez a cultura periférica, coisas como brinquedos, mercadorias e bens, incluindo cosplay, tudo isso constitui a totalidade de uma obra. Numa situação como esta, coisas que são fáceis de vender serão favorecidas. Mas se você pegar as obras estrangeiras que foram exibidas aqui, que produtos poderiam ser feitos a partir delas? Nada. Desde o início da minha carreira, a animação e todas as mídias visuais não foram consideradas obras de arte, mas tornaram-se essencialmente uma atividade comercial. Enquanto o aspecto comercial vier em primeiro lugar, os designs vão mudar, e os gostos vão ficar mais restritos para favorecer o que é fácil de vender. Esse ponto é muito interessante, porque essa é a lei do mercado de entretenimento. Não há problema em fazer o que as pessoas gostam, mas se torna um problema quando as pessoas limitam seus gostos. Dá pra dizer que quem mudou essa geração de animes moes foi Lucky Star, e mesmo assim, depois de 14 anos, ainda é o moe mais único e indistinguível de todos, porque os que vieram posteriormente apenas tentaram beber do suco milagroso do sucesso. Copiaram os tropos, mas não conseguiram criar algo que os diferenciasse. Bolt the Rock, por exemplo, é um anime com direção criativa. O Saito elevou muito o material original e usou diversos estilos variados de animação para cenas de comédia. Mas no fim do dia, a aparência super colorida e voltada para a fofura das personagens, suas personalidades, tudo é o que a gente sempre tem visto em moe nos últimos 10 anos. Então até o moe mais divergente ainda segue tropos saturados na indústria, porque precisa de alguma característica repetida para atrair aquelas pessoas que assistiram vários animes assim e querem assistir mais. É como eu disse, se não existe chance de fazer um grande sucesso e é um grande risco para o estúdio, ele provavelmente não vai querer produzir a ideia. Obras contrárias ao que está sendo feito são muito arriscadas para essas empresas, especialmente para as produtoras. Abre aspas. Nessas condições, a produção em massa também se torna mais fácil. Os animadores trabalham em várias coisas ao mesmo tempo, por isso é mais fácil para eles quando o estilo não muda radicalmente a cada vez. O resultado final de tudo isso é que todos os trabalhos começam a ficar parecidos. Hoje em dia, a esmagadora maioria da animação produzida é adaptada de qualquer mangá ou light novel popular. Isso deve representar cerca de 80% do que está sendo feito. Quase não existem mais produções originais.
Para este festival, as obras japonesas eram originais, mas isso é exceção. Não há quase nada que venha dos próprios estúdios e por isso a indústria como um todo está estagnada. E uma vez que você entra nesse ciclo, é difícil sair. Você não pode mais dizer que os estúdios vêm em primeiro lugar. Os diretores não têm tanta liberdade, principalmente os mais jovens. Fecha aspas. Vou comparar duas temporadas diferentes agora, a de outono de 2024 e a de outono de 91. No outono de 2024 tivemos 54 animes, considerando apenas as séries de TV. Com filmes, ONAs e OVAs, provavelmente chegaria aos 70 e poucos. No outono de 91, tivemos apenas 12 animes lançados. Em média, a maioria dos animes lançados na temporada desse ano tiveram entre 12 e 24 episódios, o padrão mais aceito para conseguir ter um maior sucesso imediato. Já em 91, o anime com o menor número de episódios tinha 26, enquanto o maior, 62 episódios. O gênero mais presente na temporada de outono de 2024 foi fantasia, com 25 títulos, fora comédia e ação que são mais amplos, então naturalmente vão ser bem presentes. Já em outubro de 91, o gênero mais presente foi esporte, com 3 de 12 animes, uma boa quantidade considerando que eram menos animes no total. Sobre animes originais e adaptações, eu vou comparar 6 de cada. Em 2024, tivemos Tensei Kizoku, Parikara Tsuruhu, Amagami-san, Sayonara Ryusei, Aono Exorcist e Yarina Oshi. 4 adaptações de light novel e 2 de mangá, sendo uma dessas de um anime que começou na década passada, então nem algo tão positivo para a indústria atual. Já em 91, tivemos Dragon Quest, Moomin, Yokoyama, Mikimomo, Kinnikuman e Moero. 3 adaptações de mangá, uma adaptação de livro e 2 animes originais, sendo uma das adaptações de mangá de uma franquia de jogos. Agora vamos analisar dado por dado. Dos 54 animes da temporada de 2024, nem 5 vão ser lembrados, e uma boa parte dos que mais fizeram sucesso foram continuações como ReZero, Bleach, Blue Lock, Damacy, Arifureta, enfim, tem muita continuação. Na temporada de 91, temos Moomin, Dragon Quest e Kinnikuman, 3 animes que podem não ser numericamente os maiores da história, mas são facilmente mais lembrados porque não lançaram em meio a uma superlotação de obras parecidas uma com a outra. E graças à pouca quantidade de obras independentes sendo feitas, essas conseguiram ter mais tempo para criarem seu conteúdo. Até os anos 2000, mais ou menos, a liberdade para a quantidade de episódios era maior, e isso era ótimo para não causar problemas de ritmo para os produtores. Enquanto atualmente, se você não faz em no máximo 2 cores, provavelmente não vai dar certo. São poucos animes recentes que passaram desse número de episódios e conseguiram suceder, e aqueles que conseguiram normalmente foram separados em temporadas e lançados em diferentes períodos, como o Bleach que está lançando de cor em cor, ou BNH que com suas diversas temporadas de 20 episódios. Obviamente, animes long running como One Piece são prejudiciais para a consistência da produção, mas pô, não faz mal para ninguém um anime de 50 episódios, especialmente se o ambiente de trabalho for mais saudável e se não for pressionado para entregar tão rápido tudo. Além disso, também ajudaria se não fosse necessário se prender às séries com no máximo 20 minutos por episódio. Esse número é priorizado por conta da televisão, mas se existisse maior liberdade na indústria atual, poderíamos ter obras com ritmos melhores se feitas em formato de OVA. Gozen-sama Banbanzai, do Mamoru Oshii, lançado em 89 e terminado em 90, teve 6 episódios de 30 minutos cada, e não funcionaria se ficasse limitado nos 20 minutos. Agora, sobre o gênero, é provavelmente a maior diferença, porque dos animes de fantasia citados, a maioria é Isekai, ou seja, além de ter o mesmo gênero, possuem o mesmo subgênero, e não se limita apenas a ter uma estrutura e tema de história parecidos. A estética como um todo é parecida. É sério, olhem para Arifureta 3 e Seirei Kinsouki 2 e me digam qual a diferença no visual de ambos. Até o padrão de um protagonista homem e várias personagens femininas cercando está presente. Nos animes de 91, temos 3 animes de esporte. Um deles é Kinnikuman, que é sobre luta livre, o outro é Moeru, que é sobre futebol, e o último é Hono no Toukyuji, que é sobre queimada. Mesmo que os 3 tenham esporte como tema, são 3 esportes totalmente diferentes e naturalmente vão ter abordagens próprias de cada um. Não dá para olhar para os 3 e ver semelhança visual que nem com os animes de agora. Por último, sobre as adaptações e animes originais, é bem nítido só pelo que foi mostrado que existia uma maior variedade na temporada antiga. Eu não consigo lembrar da última adaptação de livro que teve recentemente. O máximo que tem é alguma profanação ao nome do Dazai, tipo esse último Isekai que lançou. E de anime original, o que tem de vez em quando se destacando é o anime da Trigger, mas o último anime original do estúdio foi BNA em 2020. O grande problema da fonte primária ser light novels é ser provavelmente a mídia mais saturada e resumida à produção em massa no Japão recente. Bunny Girl, No Game No Life, Konosuba, Sao,
Yojitsu, Mushoku, Teito no Yusha. Essas são algumas das novas mais populares e todas se assemelham em estética, especialmente nas cores, com 5 isekais e em mundos de fantasia e quase idênticos. Já é limitado ficar tão preso a adaptações de uma única mídia, e mais ainda quando todas as obras são só versões com outros nomes de obras que vieram antes. A comparação feita foi entre dois pedaços de 2 temporadas aleatórias, então como alguns podem achar injusto ou insuficiente, eu vou comparar agora os principais animes de 2 anos inteiros, 2023 e 1999. Os principais animes de 2023 foram Jujutsu Kaisen 2, Frieren, Oshinoko, Metal, Zansen e Torigoto. Jujutsu Kaisen 2 possui os únicos arcos bons do mangá de Jujutsu, mas ainda assim são arcos bons e nada além disso. Mesmo assim, o anime de fato foi um grande salto. Gojo Sono elevou muito o material original. Frieren é medíocre, um anime de fantasia que esbanja reflexões que não vão além do superficial e com o tempo se diluem em repetitividade. Oshinoko é uma atrocidade escrita com críticas superficiais para a indústria do entretenimento e um protagonista merda como Aqua. Metal é uma comédia tipo One Punch Man, só que sem molho, e só fez sucesso pela Open. Zambiaco começa muito bem e decai pelos problemas de produção e por limitações da própria história, que se perde numa ideia que funcionou por poucos episódios. Hitorigoto é legal, tem uma proposta diferente, mas não passa disso. Ainda tem problemas da indústria recente como comédia teen boba e alguns dramas tratados de forma melodraticamente ruim. Os principais animes de 99 foram One Piece, Turn A Gundam, Excel Saga, Big O, GTO e Hunter x Hunter. One Piece, apesar dos pesares do Novo Mundo e da produção inconsistente, continua sendo uma obra cheia de picos de qualidade com uma adaptação que consegue sair bem em alguns arcos. Se pegar o pior arco de One Piece, é melhor que todos os novos Battle Shonens. E além disso, tem muita criatividade. Turn A Gundam é um dos melhores Gundam, por ir numa direção oposta, mais positivo do que a franquia normalmente vai e trabalhando a guerra de forma diferente, com um foco menor do que o normal nas lutas. Excel Saga foi o pioneiro desse anime de comédia escrachados que parodiam vários elementos de cultura pop. Pra época já tinha até discussões produtivas sobre a situação dos animadores na indústria. Big O é um dos mechas mais inteligentes já feitos, traz uma discussão rica sobre o valor da memória na nossa identidade enquanto constrói minuciosamente o mistério da origem e do que aconteceu com a cidade onde se passa. O final é bizarro de foda. GTO é um ícone da comédia anime, não acho excepcional, mas é realmente engraçado e o Onizuka é um personagem inesquecível. Hunter x Hunter de 99, apesar de não ter Quimera antes e ser mais inconsistente na produção do que o remake, tem um grande valor visual e de complemento do material original, especialmente Yorkshin. É um espetáculo. Tirem suas próprias conclusões. Quando eu pego qualquer ano por volta de 2015 para baixo, terão animes muito melhores do que os de agora. E se eu me limitar apenas de 2010 para baixo, fudeu, mais ainda. Quando comparamos dois tempos distantes da indústria, é triste, porque mesmo alguns bons animes ficam abaixo de outros bons animes que vieram antes. Devido à escassez de boas obras, algumas que antes seriam consideradas medíocres acabam sendo supervalorizadas, tipo Frieren. Eu não acho que Frieren seja exatamente ruim, mas não tem nada que torne o anime especial que nem tanta gente fala. Coloco como um dos melhores animes dos últimos tempos, apenas porque a régua tá baixa. O maior exemplo da dificuldade que essas limitações causam para animações criativas é Despera. Já fiz um vídeo sobre, mas resumindo, era um novo projeto do Abe com Nakamura e Konaka, a staff de Len. Foi anunciado que estava em desenvolvimento no ano de 2009, chegou até a ter uma nova lançada em 2011 que seria a base para a história do anime, mas começou a ter mais complicações após a morte de Nakamura em 2013. A última notícia sobre Despera foi em 2021, quando Konaka anunciou ter finalmente achado um produtor para a obra e que o projeto inteiro estava sendo refeito. 12 anos após o anúncio, praticamente nenhum progresso havia sido feito, e não apenas por casualidades como a triste morte de Nakamura. Em 2018, Abe e Konaka disseram que a razão para a Despera estar no limbo não era por falta de dinheiro, e sim pelo estado atual da indústria de anime. De acordo com as próprias palavras de Konaka, no caso de Despera, não é apenas uma questão de fundos, é um caos nos negócios de animação no Japão. O antigo modelo de negócios entrou em colapso e a rota para fazer planejamento independente como trabalho comercial desapareceu. Isso é um problema. Mas bem, faria algo. Lembre-se de que o projeto de Big O levou anos e anos para que fosse estabelecido. A maior liberdade dada atualmente são para animes feitos em formato de longa-metragem. Todo ano ainda sai um bom filme, mas só apenas uma exceção da exceção. Em 2023 tivemos Blue Giant, em 2022 tivemos Inuo, agora em 2024 tivemos Mononoke, que é uma sequência de um anime de quase 20 anos atrás, então cai na crítica de falta de originalidade do Oshi ainda. Só que também tivemos um filme da bosta de Blue Lock, o de Boku no Hero, só para farmar dinheiro, um de DDD, que nem
tem diferença pro anime além de ser mais enxuto. A cinematografia também sofre, só não tá completamente morta ainda. Focando mais nos animadores e diretores, devido à decadência da passagem de conhecimento sobre a indústria, a tendência é que menos artistas nasçam e mais máquinas para produzir conteúdo em massa surjam. Nós temos pessoas talentosas atualmente. Gosho Sono, diretor de Jujutsu 2, fez um milagre com um Battle Shonen comum, tornou aquela temporada praticamente uma obra autoral de tanto que adicionou ao material original. O Saito, diretor de Butcher Rock e Frieren, embora de uma obra limitadíssima por cair no mesmo padrão de Moe, foi elevada por sua criatividade em ilustrar os momentos cômicos. E o Aizawa, diretor de Ongaku, tem um toque mágico na direção de som, é lindo, e vai dirigir o primeiro anime adaptando um mangá do Hideki Arai. O Yoshihara, diretor de O História, apesar de estar há mais tempo na indústria, tem grande mérito como animador e diretor em vários bons episódios de Black Clover. O Oshiyama, diretor de Look Back, entendeu o Look Back e fez algo novo com aquele material. Temos nomes com talento numa indústria tão escassa disso, mas se pararmos para observar todos esses, tirando Iwaisawa, Ongaku e Hina, o resto não teve boas oportunidades para adaptar obras artisticamente relevantes ou criar suas próprias, devido à baixa dos animes originais. Com todo respeito, é um desperdício o Yoshihara estar adaptando história em Black Clover, o Saito perdendo tempo com moe e anime de fantasia. Esses caras têm capacidade de muito mais, mas não conseguem essas oportunidades. O Yoshihara, em quase 20 anos trabalhando, só foi dirigir um anime depois daquela bosta de Monster Musume em 2024. Se compararmos com a safra de profissionais de antes, infelizmente fica abaixo em aproveitamento e até em qualidade. Até porque os pioneiros da indústria tiveram que aprender por conta própria, então acabaram explorando mais os limites. O Osamu Dezaki, só o seu nome já fala por conta própria, e eu fiz um vídeo inteiro falando sobre sua agilidade, então vai ver. Tomino simplesmente revolucionou as histórias de guerra em um gênero inteiro. Mamoru Oshii criou filmes que trouxeram discussões filosóficas e sociais relevantes e novas para a indústria na época, e com uma qualidade nunca replicada. Konaka, responsável pela composição de séries de Len, Big O e Texanolyze, 3 animes atemporais. Nakamura, o diretor de Len e de Kino no Tabi, com uma qualidade para ambientar e criar atmosferas à frente do tempo. Hideaki Anno, esse todo mundo já conhece bem, mas além de ser genial com animes, é genial com filmes. Eu particularmente até prefiro as suas obras cinematográficas que as animações. Hayao Miyazaki, também dispensa comentários, fez um dos melhores filmes de animação da história, logo depois de dizer que já ia se aposentar. Akio Sugino, o melhor character design que a indústria já teve, participando dos mais icônicos animes do Dezaki. Shiro Kobayashi criava pinturas nos cenários e tinha uma maestria na fotografia de cada cena. Hidetoshi Kaneko, diretor de arte em Tex Shigurui, Log, Teito Monogatari, vários dos animes mais lindos que eu já vi. Eu poderia ficar horas só citando todos os profissionais atemporais que tivemos, e poderia inclusive citar aqueles da última leva recente, como Yuasa, Shimbou, Yamada e etc. Mas o ponto já ficou claro, não vamos mais atingir esse pico de qualidade, e isso não é incentivado pelos produtores de anime e pela estrutura como um todo. Não temos mais características únicas de cada profissional. Algo como o Dezaki usando CGI em Goku 3 lá em 1983, quando ninguém se arriscava, ou o Miyazaki trazendo os temas da Segunda Guerra para a mídia, influenciado por diretores como Kurosawa, o Wano trazendo críticas para a sociedade japonesa, especialmente os otakus de forma implícita em Evangelion. Cada um desses diretores tinha diferenças entre si e entre suas próprias obras. Nada se repetia, se inovavam a cada momento. Recentemente, eu assisti um documentário sobre o Hayao Miyazaki e a produção de Menina e a Garça, e percebi algo muito interessante que demonstra a diferença das épocas. Vai ser um semi-spoiler de um futuro vídeo que eu vou fazer sobre o tema. Eu não me recordo se o próprio Miyazaki já havia comentado sobre, mas durante esse documentário são feitos paralelos entre o diretor e o protagonista, já que é um filme extremamente pessoal. E as cenas dos paralelos enfatizam muito a natureza. O dia a dia do Miyazaki é em contato com o natural, andando por floresta, cortando lenha, qualquer tipo de contato. Hoje os diretores de anime estudam assistindo animes. Eu sinto que a falta de contato com o mundo exterior, sendo a sociedade ou a natureza, é um dos fatores que atrapalha na hora de trabalhar questões mais reais nas produções, e por isso a gente tem muita coisa escapista. Eu não queria terminar esse vídeo de forma tão pessimista, porque apesar de não termos a melhor geração da história da indústria, realmente temos pessoas muito talentosas com potencial, e no futuro pode acabar surgindo mais obras-primas. O problema é que não vai ser a média, e a média vai ficar cada vez menor, já que o público médio que assiste anime está satisfeito com o que sai por temporada ou no ano, ao ponto dos números só aumentarem. E eu não quero julgar o cara que gosta dos tipos de anime que eu reclamei nesse vídeo. Tem muita gente que só assiste anime casualmente. Mas é uma pena porque o Japão tinha potencial para ser o melhor país na área de animação. Se você gosta muito dos novos animes, só saiba que também existem outros incríveis que vieram antes. Não se limite apenas à temporada. Explore mais. Anime é bom demais quando veio antes de 2010 ou sei lá, por aí. Eu espero que eu tenha conseguido passar
o problema da indústria atual e o quão bom anime já foi. E também espero que eu tenha conseguido passar que existe sim uma diferença, porque muita gente insiste em dizer que não tem diferença. É tudo igual, só que vocês estão com saudosismo. Não, não é saudosismo. Anime está pior, ponto.